amar. Deus, porque muitos não podem nem falar, outros que não podem nem andar. É a lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica pra gente compreender. É a lei da reencarnação, justiça de Deus. Compreender. Não tem onde morar, outros que não podem estudar. Deus, porque muitos não têm o saber. Uma boa noite, meus queridos amigos da TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo através do Facebook, como também através do perfil no Instagram. Queremos desejar uma boa noite a todos que estão conosco nesse momento, a Wilma, no Instagram, a Emília, que está conosco agora, muita paz, muita luz, frequentadora lá do Discípulo de Jesus, e é com muita alegria que estamos juntos aqui todos para que possamos, em mais um programa Alegria de Viver, dar continuidade ao estudo do livro O Suicídio, livro este escrito por Richard Simonetti. Richard Simonetti trata assuntos diversos, dentro do tema suicídio de forma bem clara, simples, e ele justamente vai servir de base para que possamos futuramente aprofundar mais nos temas como depressão, ideação suicida e outras situações mais críticas que possa envolver justamente o suicídio. Tema este que hoje vem justamente atingindo a nossa juventude, e nada mais importante do que hoje estar falando sobre suicídio em todos os cantos onde possamos ter a oportunidade de tratar do tema. É um tema muito pesado, muitos não gostam nem de escutar o tema, mas é importante, é devido, porque precisamos esclarecer as pessoas acerca deste tema, e para que possamos juntos fazer com que as pessoas retornem à sua alegria de viver e também aumentar a fé, dar uma visão do que é o homem perante as leis divinas, o que ele significa espiritualmente, e também fazer com que possamos levar o maior
número de esclarecimento possível e que as pessoas se interessem a tocar no assunto, ficarem mais alertas, ficarem mais vigilantes acerca de sintomas que possam estar ocorrendo com aqueles que estão à sua volta e por conta de uma não vigilância, às vezes de pequenas observações, poder evitar que até por uma tristeza mais suave possa ao longo do tempo provocar justamente uma situação mais crítica e levar o indivíduo a ter pensamentos suicidas, né? E a doutrina espírita trata deste tema também como a morte de forma muito clara, leve, e que podemos e devemos justamente estar sempre trabalhando esses temas. O capítulo de hoje do livro Suicídio, de Richard Simonetti, é Fuga ou Defesa. E, como todos sabem, ele escreve seus livros sempre fazendo perguntas, simulando as perguntas que possivelmente iríamos fazer e as dúvidas que temos acerca de determinados assuntos, e assim ele traz a sua resposta. E na primeira pergunta ele pergunta: grande incêndio toma conta de um prédio. Antes que sejam socorridas, muitas pessoas, para escapar às chamas, saltam de grande altura, estatalando-se no chão. Podemos considerar que aconteceu um suicídio? Não, porque não houve a intenção de autoaniquilamento. Foi apenas um gesto instintivo de defesa. A temperatura, numa situação dessa natureza, pode chegar a 1000 graus centígrados. Imaginemos o que seja isso, considerando que a água ferve a 100 graus. Literalmente, as pessoas derretem. Em incontida desesperação, pulam para escapar desse inferno insuportável. Então é importante aqueles que têm ainda essa visão de que em uma situação dessa é considerado como suicídio, é bom repensar, né, e analisar justamente o fato no crivo da razão. Como ficam no mundo espiritual essas pessoas que pularam de um prédio por conta de um incêndio? Retornam na condição de acidentados. Prontamente recebem apoio de dedicados socorristas que logo se apresentam para amenizar seus padecimentos e providenciar sua internação em hospitais da espiritualidade especializados nesse tipo de atendimento. E em relação, ele pergunta ao perispírito, são afetados, né, perispiritualmente? A morte violenta sempre tem repercussão no perispírito. Nós já falamos anteriormente que o perispírito é justamente a vestimenta do espírito, que é o modelo organizador biológico, é aquele que dá forma ao corpo físico. Mas nada que se compare às lamentáveis desajustes que marcam os suicidas. São, digamos, escoriações perfeitamente superáveis, sem sequelas, à medida que o espírito tome consciência de sua nova situação e se reintegre na vida espiritual. O indivíduo que comete o suicídio, ele vai atingir gravemente a vestimenta espiritual, que é o perispírito, e provocar danos que vai muitas vezes gerar algumas reencarnações e um tratamento muito longo para que seja restaurado o seu perispírito novamente, via encarnações e reencarnações, expurgando justamente aquelas sequelas que provocou o suicídio
e o levou à morte do corpo físico. Considerando que a morte no incêndio pode ser kármica, algo pelo qual o indivíduo deve passar, não estaria configurado em uma fuga? É uma outra situação que poderemos fazer as reflexões. Quem pode garantir que o seu karma era morrer devorado pelas chamas? Porque não haveria de ser o de estatalar-se no chão, precipitando-se de uma grande altura. Outra hipótese é de que não tenha sido nada disso. Estaremos apenas diante de uma contingência da própria existência humana. É evidente que não devemos nunca fazer o julgamento prévio de uma determinada situação, porque nós sabemos que a situação espiritual de cada um de nós é diferente. Cada um tem a sua estrutura de reencarnação, de vida, né? E não é generalizado de forma nenhuma, né? E as conjecturas que muitas vezes podem ter, vamos dizer, umas conclusões erradas em relação a essa questão, então é melhor nem fazer o julgamento e sim fazer com que o momento de vibrações positivas e de prece possam ajudar este que de alguma forma, né, inusitada, como essa situação que Richard Simonetti coloca aqui em relação à questão do incêndio, para que ele encontre a recuperação o mais breve possível no outro lado da vida. Passar por essa situação sem merecer. Imaginemos um sentenciado numa penitenciária. O ambiente é péssimo, presos de alta periculosidade. Ele poderá ser agredido, serviciado e morto. Nada disso terá acontecido como parte de uma penalidade, mas simplesmente porque está ali. O mesmo acontece conosco na existência humana. Karma é viver na Terra, o resto é decorrência. E é muito interessante essa questão levantada por Simonetti, né? Porque sempre colocamos na condição, nos nossos julgamentos, nas nossas reflexões, que tudo que acontece na nossa existência é por conta de karma, né? Porque tinha que passar por aquilo, porque tinha que acontecer toda aquela situação. Mas ele coloca aqui justamente que alguns são intercorrências justamente da vida e da situação em que a pessoa reencarnada está ali, naquele momento. E é claro que nós sabemos que nada, né, acontece por um acaso, ninguém passa por uma situação injustamente. E como evitar ocorrências tão prolongadas relacionadas com as contingências da Terra? Jesus nos oferece a orientação perfeita: oração e vigilância. É preciso que estejamos atentos, guardando prudência em nossas ações e cultivando a oração. Muitos males seriam evitados se estivéssemos bem sintonizados com os mentores espirituais, sempre empenhados em preservar nossa integridade. É aquela história, vigiar sempre, né, e oração, porque nessa situação estaremos recebendo boas influenciações dos amigos espirituais. Questão 7. Em situações dessa natureza, há pessoas que são, por assim dizer, desviados do perigo. Como justificar? Estavam bem sintonizados, tiveram merecimento. Aqui entramos no terreno do imponderável. Essas e outras hipóteses são no âmbito do possível, como exprimia Shakespeare. Não há mais coisas entre o céu e a terra do que concebe a nossa vã sabedoria.
Tem aquela máxima também de que o amor cobre multidão de pecados, e assomando a este, aquele que sempre está vigilante, né, e na oração sempre estará sendo influenciado por bons espíritos, e esses nos conduzirão a tomarmos decisões corretas. E muito dificilmente pode acontecer de não ter essas ocorrências inusitadas, e até por conta dessas influenciações positivas e das nossas decisões de receber essas intuições e aceitá-las racionalmente, é claro, nos evitaria justamente de que possa situações dessas acontecer conosco. E a última questão: a recuperação daqueles que morreram em tal situação é rápida, à exceção do suicida, cujo post-mortem é sempre doloroso. Nossa situação, além túmulo, não depende tanto de como morremos, mas de como estamos vivendo. Alguém pode morrer tragicamente e logo se recompor, enquanto outros que teve doença de longo curso enfrentará dificuldades. Essa questão é interessante porque já lemos, né, psicografias de espíritos que morreram em acidentes gravíssimos, né, e de repente se sentiram desligados do corpo, né, livres, sem sentir nenhuma sequela. Lembro de uma psicografia que um senhor aqui de Campina Grande, não vamos citar o nome, recebeu uma psicografia de Chico, através de Chico, do seu filho, e foi provocado a morte dele, desencarne dele, por um acidente. E ele revela naquela carta justamente que no momento ele se sentiu desprendido do corpo ali ao lado, né, da estrada, e observando ao seu redor via a natureza de uma cor mais exuberante e mais nítida, diferentemente daquela que nós naturalmente vemos no dia a dia. Então o filho dele, não sentiu nada em relação, foi instantâneo o seu desligamento, vamos dizer assim, do seu corpo. Enquanto outras pessoas, outros podem sentir justamente, momentaneamente ou num processo mais longo, as dificuldades, né, do desligamento. E é justamente o que Richard Simonato coloca nessa última questão: vai acontecer de acordo com aquilo que nós estamos vivendo agora, nesse momento, que é a questão que às vezes nós falamos da desmaterialização. Não está ligado tanto à questão da matéria, ou viver sempre em função da matéria e de buscar os bens terrenos em detrimento do lado espiritual. Então, muito daquilo que acontece quando desencarnamos, as reações, será a consequência daquela vida que nós tivemos e que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, mais uma vez, podemos ver que tudo na nossa vida vai depender do nosso livre-arbítrio. Tudo está em nossas mãos. Se vamos sofrer um desligamento físico, do corpo físico, com maior lentidão, ou sentir até momentaneamente um certo um tempo maior desse desligamento, vai depender daquilo que nós escolhemos, de como nós estamos vivendo aqui, né? Então, é importante esses esclarecimentos, e esse tema de hoje, porque já é uma nova faceta que nós vamos tendo entendimento em relação à questão de acontecimentos da vida, e nós vamos nos enriquecendo para que possamos
ajudar aquelas pessoas que porventura possam ser encaminhadas para nós, para que possamos ajudar. Porque quanto mais capacitados estamos, mais a espiritualidade, de alguma forma, de certa forma, encaminham pessoas para receber uma assistência, uma orientação. De alguma forma, eles se encontram no nosso caminho para termos a ideia da importância de nós estarmos atenados com esse lado da espiritualidade. Essas foram as considerações da noite de hoje, do programa Alegria de Viver. Convidamos a todos a logo mais às 22 horas para o programa Momento com Chico Xavier. E convidamos também a todos para que possam, para quem não fez, fazer a sua inscrição no canal do YouTube TV Chico Xavier. Só faltam 120 inscrições para completar, atingir a meta que nós desejamos de 1000 inscrições. É muito importante para nós que fazemos a TV Chico Xavier atingir essas 1000 inscrições, porque nós vamos estar em um novo patamar, em um outro nível, né? Isso vai nos ajudar a dar continuidade ao trabalho de fazer os programas, né? E fazer as nossas transmissões. Então nos ajudem para que possamos atingir mais rápido possível no canal do YouTube TV Chico Xavier as 1000 inscrições. Então uma boa noite, muita paz, muita luz e que Jesus possa sempre nos abençoar. Não tem onde morar, outros que não podem estudar. Deus, porque muitos não têm o saber, outros que não sabem o que dizer. A lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica pra gente compreender. É a lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica pra gente